Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Pode sentar-se. Amados irmãos, esta parábola do joio e do trigo é uma das poucas parábolas em que nosso Senhor, Ele dignou-se explicar para nós. No Evangelho dessa Santa Missa não está o Evangelho completo, mas nosso Senhor vai dar explicação. O campo é o mundo, o semeador é o Filho de Deus. Aquele que joga o joio no campo é o inimigo de Deus, é Satanás. Aqueles que vão colher no final, a colheita, são os anjos, que separarão os bons dos maus. As ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Nosso Senhor, amados irmãos, compara o reino dos céus a este homem que semeou boa semente no campo. Mas quando dormiam, veio o inimigo e semeou também no meio do trigo o joio. E tendo crescido a erva e dando fruto, então apareceu também o joio. E chegando os servos do pai de família disseram: Senhor, porventura não semeastes boa semente no teu campo? Donde, pois, tem o joio? E nosso Senhor vai dizer na parábola, aquele homem vai dizer que foi o inimigo que fez isto, que semeou o joio no meio do trigo. É uma verdade infalível, amados irmãos, que a Igreja Católica é um campo no qual nascem as ervas más junto com o bom trigo. E muitas vezes a erva má, o joio, sufoca e corrompe o trigo. É assim desde o começo da humanidade. Deus criou o homem bom, em santidade, e veio o inimigo e semeou a discórdia, a desobediência. Pela sugestão do primeiro pecado, o inimigo semeou e continua semeando até hoje, amados irmãos, o joio no meio do trigo de Deus. No colégio dos apóstolos também havia um joio, Judas. Nosso Senhor deixou aquele joio crescer também, junto com o trigo. Judas foi ordenado bispo por nosso Senhor na Quinta-feira Santa, o traidor. Assim, amados irmãos, é na Igreja de Deus. Estão os bons e estão os maus. Hoje, com muita tristeza, parece que o mal tem triunfado na Santa Igreja, aparentemente. Parece que há mais joio do que trigo. Quanta maldade, quanto pecado, quanta perversidade nos homens de Deus, amados irmãos, até mesmo na hierarquia, nos ministros sagrados, nós vemos o joio semeado. Nós vemos hoje, amados irmãos, uma tentativa demoníaca de abolir o 6º e o 9º mandamento da lei de Deus. E quiçá talvez até todos os mandamentos da lei de Deus. Porque não se pode mais falar do pecado, não se pode mais denunciar o pecado, não se pode mais dizer as coisas como elas realmente são. Não se pode chamar mais o bem de bem e o mal de mal. Nós devemos ter muita atenção, amados irmãos, e um temor salutar de não cairmos na armadilha de Satanás, que tem semeado o joio na Igreja de Deus. São Paulo, amados irmãos, vai dizer que se um anjo do céu descer e anunciar uma doutrina diferente da dele, que nós não devemos ouvir. Anátema seja este anjo, excomungado seja, não é de Deus. Se ensinar uma doutrina diferente da dele, quer dizer uma doutrina diferente dos apóstolos. E muitas vezes, amados irmãos, nós cheios de um zelo por Deus, às vezes
exagerado, às vezes não comedido. Nós saímos por aí atacando o próximo. Quantos paladinos na internet atacando o próximo? Palavras ao vento. Se nós, amados irmãos, queremos fazer um bem à Santa Igreja, nós devemos ser santos. Nós devemos ser membros santos dessa Santa Igreja. Aí sim, nós estamos fazendo um bem a nosso Senhor. Se não, se queremos sair por aí, arrotando doutrina, e com uma vida no pecado e na não obediência aos mandamentos de Deus, nós nos tornamos escárnios. Nós somos, amados irmãos, assim, do partido das trevas. Nós somos joio e não trigo. E, amados irmãos, corremos o risco também de não apenas sermos joio, mas de também sermos aqueles semeadores de Satanás que semeia o joio em meio aos eleitos. Muitos não bastam viver no pecado, mas querem arrastar o próximo para o pecado. Os maus exemplos, as fofocas, as divisões. E assim a gente vai semeando o joio de Satanás no nosso irmão. Devemos, amados irmãos, ter muito cuidado. Quantos ensinamentos nos dá essa parábola de hoje? Em primeiro lugar, nós vemos a paciência de nosso Senhor para com os maus. Aqueles servos disseram: Senhor, podemos ir lá? O Senhor quer que a gente arranque o joio do trigo? E nosso Senhor, quer dizer, aquele patrão, aquele servo, aquele pai de família vai dizer: não. Deixe o joio crescer junto com o trigo. É o tempo da penitência. É o tempo que Deus dá aos maus para a conversão. É o tempo que Deus dá para o pecador fazer a penitência. E, amados irmãos, quanta paciência Deus, nosso Senhor, teve conosco. Talvez algum dia alguém quis nos arrancar, porque éramos joio, e nosso Senhor teve toda essa paciência. Nós devemos também ter paciência com o nosso próximo e suportar os defeitos do nosso próximo. Esta mistura dos bons e dos maus, amados irmãos, nos mostra também a bondade de Deus. Porque Deus não somente suporta, mas Ele enche de bens até mesmo aqueles que o ofendem. Deus faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus. Deus faz descer a chuva sobre os justos e sobre os injustos, como diz a Escritura. Deus vai, amados irmãos, tentando conquistar com aspirações, com bons propósitos, com luzes especiais. Deus vai tentando trazer o pecador para a sua doce graça. Esta mistura dos bons e dos maus também, amados irmãos, nos faz sobressair o poder da graça divina. A graça que conserva as almas puras no meio da corrupção. A graça que conserva as virtudes sólidas quando tudo vacila em redor delas. Corações abrasados em caridade entre a tibieza geral de um mundo esquecido de Deus. Como Daniel, amados irmãos, no meio dos leões. Ou como aqueles filhos de Babilônia na fornalha ardente. Amados irmãos, Deus nosso Senhor se utiliza até da maldade das pessoas para o bem dos eleitos. Existem mártires porque existiram perseguidores. Existem almas humildes lá no céu porque aqui na terra existiram humilhadores, perseguidores, detratores. E assim, amados irmãos, Deus vai utilizando-se de todo o mal para o bem dos eleitos, para o bem das almas escolhidas. Este é um grande mistério, amados irmãos. O mistério da iniquidade, do mal. Deus permite o mal para tirar do mal um bem maior. Quantas vezes, amados irmãos, é o pecado, é o escândalo que leva as almas a ter um fervor maior, uma generosidade maior em servir a Deus, a reparar os pecados, a se aproximar mais de nosso Senhor com sinceridade de coração, porque vê a Deus tão ofendido, tão humilhado, tão ultrajado, e as almas santas se enchem de mais zelo.
Até os escândalos, amados irmãos, estão nas mãos de Deus para o bem dos eleitos. Santo Agostinho vai dizer: o Senhor permite que os pecadores vivam no meio dos justos, não somente para dar aos pecadores tempo para se converterem, mas também para fornecer aos justos ocasião para se exercitarem nas virtudes. Hoje, amados irmãos, a Santa Igreja nos chama a fazermos uma grande reflexão. Se eu sou trigo ou se sou joio, se eu sou trigo de Deus ou se eu sou joio de Satanás, se as minhas obras são boas ou se minhas obras são más, se eu ajudo a expandir o reino de Deus ou se eu ajudo com o meu pecado, com o meu mau exemplo, com o meu escândalo a expandir o reino das trevas. Peçamos a Deus nosso Senhor a sua graça e a sua bênção, para que nós, no meio desse mundo tão pervertido, tão esquecido de Deus, nós não percamos o fervor, muito pelo contrário. Ao olhar a decadência dos costumes, até mesmo dentro da Santa Igreja, que isso possa gerar em nós um maior zelo, um maior fervor, para sermos, amados irmãos, trigo nas mãos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima.